O ano é 1941 e a América está prestes a entrar na maior guerra da história humana com uma força armada que se recusa a acreditar que homens negros possam pilotar aeronaves de combate. O Corpo Aéreo do Exército passou 2 décadas insistindo que os afro-americanos não possuíam a inteligência, a coragem e os reflexos necessários para o combate aéreo. Mas Eleanor Roosevelt não aceita isso. Depois de fazer um voo com o principal instrutor civil, Charles Chief Anderson, no Instituto Tuskegee, em abril de 1941, ela pressiona a administração de seu marido. O resultado, a Lei Pública 18, aprovada em janeiro de 1941, forçando o Departamento de Guerra a criar uma unidade de voo totalmente negra. Gostassem eles ou não. Eles não gostam, nem um pouco. O Corpo Aéreo do Exército escolhe Tuskegee, Alabama, o coração do território Jim Crow, especificamente porque é isolado, rural e longe de olhares curiosos. Se esses homens forem falhar, e a alta cúpula espera plenamente que falhem, isso acontecerá discretamente. O campo aéreo do Exército de Tuskegee é inaugurado em julho de 1941, com equipamentos que outras bases rejeitaram. As pistas são mais curtas. As aeronaves são mais antigas. As instalações de manutenção são improvisadas. Tudo na configuração grita sabotagem, disfarçada de conformidade. A primeira turma de cadetes da aviação chega e encontra instrutores que foram informados de que esses alunos seriam eliminados a uma taxa 3 vezes maior que a dos cadetes brancos. O capitão Benjamin O. Davis Jr., graduado em West Point e filho do primeiro general negro do Exército, lidera a ofensiva. Ele já passou 4 anos na academia militar, onde nenhum cadete branco falou com ele fora dos deveres oficiais. Agora ele está enfrentando um teste ainda mais hostil. Provar que homens negros podem dominar a forma de combate mais exigente tecnologicamente em existência. O treinamento é deliberadamente brutal. Cadetes brancos em outras bases têm múltiplas chances de passar nos voos de checagem. Os cadetes de Tuskegee têm uma. Cadetes brancos que lutam com navegação recebem instrução de recuperação. Cadetes de Tuskegee que mostram fraqueza são eliminados. A taxa de reprovação é projetada para ser catastrófica, mas algo inesperado acontece. Esses homens se recusam a quebrar. A primeira turma de 5 pilotos ganha suas asas em 7 de março de 1942. Davis, George Roberts, Benjamin O. Davis Jr., M. Ross e Lemuel Custis. O impossível aconteceu e o Corpo Aéreo do Exército não tem escolha a não ser continuar o programa. Em meados de 1943, pilotos suficientes se formaram para formar o 382º Grupo de Caça, com 4 esquadrões, o 99º, 100º, 301º e 302º. Cada esquadrão usa a estrutura padrão do Corpo Aéreo do Exército: 16 aeronaves, 25 pilotos e 200 tripulantes de terra. Mas nada nessas unidades é padrão. Cada mecânico, cada chefe de tripulação, cada oficial de suprimentos é negro. O Exército criou um grupo de combate completamente segregado, apostando que ele entraria em colapso sob seu próprio peso assim que o combate real começasse. O equipamento diz tudo o que você precisa saber sobre suas expectativas. Enquanto grupos de caça brancos recebem os mais recentes P-47 Thunderbolts e P-38 Lightnings, o 362º recebe P-40 Warhawks de segunda mão, a mesma aeronave sendo eliminada do serviço de linha de frente. Esses aviões são mais lentos, menos manobráveis e mecanicamente desgastados. É tecnologia vintage de 1941, indo contra os caças mais recentes da Luftwaffe, em 1943. A mensagem é clara. Executem suas missões simbólicas. Provem que os críticos estão certos e desapareçam na história como um experimento fracassado. O coronel Davis assume o comando, sabendo que cada missão será examinada de forma diferente. Quando pilotos brancos perdem bombardeiros, é a névoa da guerra. Quando seus homens perdem bombardeiros, será a prova de que toda a raça é inadequada para o combate. A pressão é sufocante. Estes não são apenas pilotos de caça. Eles estão carregando as aspirações de 13 milhões de negros americanos, que foram informados de que eram inerentemente inferiores.
Cada decolagem é uma declaração política. Cada pouso é uma refutação do racismo científico. E as apostas estão prestes a aumentar infinitamente porque, em junho de 1943, o 302º Grupo de Caça está sendo enviado para o norte da África. O combate real está chegando e a nação inteira está assistindo para vê-los falhar. O 989º Esquadrão de Caça atinge o espaço aéreo da Sicília em 2 de junho de 1943. E a realidade do combate despoja toda a noção romântica sobre a guerra aérea. Sua primeira missão é escoltar bombardeiros médios até Pantelleria. E corre bem o suficiente. Nenhum contato inimigo, nenhuma perda, apenas pilotos nervosos aprendendo a aparência do Fleck quando ele está realmente tentando matá-los. Mas a lua de mel termina rápido. Em 9 de junho, o esquadrão encontra Focke-Wulf 190 alemães sobre o Mediterrâneo e o tenente Charles Hall marca a primeira vitória aérea da unidade. Deveria ser uma celebração, mas os comandantes brancos no comando de apoio aéreo de 12th estão observando com pranchetas e ceticismo. O P-40 Warhawk está se mostrando uma sentença de morte nos céus europeus. Esta aeronave era competitiva em 1941, mas em meados de 1943 é superada por quase todos os caças alemães. O FW-190 pode superá-lo em subida em 500 pés por minuto. O Messerschmitt Bf-109G o supera em curvas em alta altitude. A velocidade máxima do P-40, de 360 mph, é batida pelos caças da Luftwaffe, fazendo 390. Você não pode perseguir o que você não consegue alcançar. E você não pode escapar do que é mais rápido que você. Os pilotos de Tuskegee estão pilotando antiguidades em uma guerra moderna. 2 de julho de 1943, o dia em que tudo quase desmorona. Durante uma missão sobre o campo de aviação de Castelvetrono, na Sicília, o 911 é surpreendido por uma dúzia de Bf-109s mergulhando do sol. É uma emboscada de manual. 2 P-40s caem em chamas. O tenente Sherman White é morto. O tenente James McCullen salta sobre território inimigo e se torna prisioneiro de guerra. Os pilotos restantes se dispersam e a missão se transforma em lutas de sobrevivência individuais em vez de combate coordenado. Quando eles voltam mancando para a base, as recriminações começam imediatamente. O coronel William Momier, comandante do 36º Grupo de Caça, arquiva um relatório que se parece com uma petição de acusação. Ele alega que o 99º carece de espírito agressivo, mostra pouca disciplina de formação e demonstra eficácia de combate inferior em comparação com esquadrões brancos. O relatório chega à mesa do general Happy Arnold, com uma recomendação: retirar o 99º das operações de combate e usá-los para patrulha costeira. Basicamente, trabalho militar de rotina longe da luta real. A revista Time publica uma matéria questionando se o negro tem o temperamento certo para o combate aéreo. Jornais negros rebatem com editoriais, mas o dano está feito. O experimento está sendo chamado de fracasso. Aqui está o que o relatório de Momier não menciona. Seus esquadrões brancos voando P-40s também estão sendo massacrados. O 57º Grupo de Caça perde 8 aeronaves em julho. O 7º Grupo de Caça perde 6. O P-40 é obsoleto, independentemente de quem o esteja pilotando. Mas quando pilotos brancos morrem, é má sorte. Quando pilotos negros morrem, é inferioridade genética. As estatísticas estão sendo usadas como arma, e o 302º Grupo de Caça sabe que está a mais uma missão ruim de ser dissolvido inteiramente. O coronel Davis solicita uma audiência com o general Ira Eaker, comandante das Forças Aéreas Aliadas do Mediterrâneo. É setembro de 1943 e Davis entra naquela reunião sabendo que não está apenas defendendo seu esquadrão. Ele está defendendo todo o conceito de forças de combate integradas. Ele traz relatórios de missão, comparações de perdas e dados de desempenho de aeronaves. O 99º voou 500 surtidas, com uma taxa de perda de 3,8%. Esquadrões brancos voando P-40s têm taxas de perda entre 3,5% e 4,2%.
Estatisticamente, seus homens estão se saindo identicamente a todos os outros amaldiçoados com aeronaves desatualizadas. Iker não promove Davis na hora, mas também não paralisa o 99º. Em vez disso, ele faz algo inesperado. Ele inicia a papelada para trazer todo o 336º grupo de caça para a Itália e equipá-los com aeronaves modernas. Não é caridade. No final de 1943, a campanha de bombardeio estratégico está sangrando tripulações. Bombardeiros B-17 e B-24 estão sendo destruídos sobre a Alemanha e as forças aéreas do exército precisam de todos os grupos de caça que puderem conseguir. Os aviadores de Tuskegee provaram que podem sobreviver. Agora eles terão a chance de provar que podem vencer. O 332º é enviado para o campo de aviação de Ramatelli em janeiro de 1944. E esperando por eles na linha de voo, estão fileiras de P-47 Thunderbolts novinhos em folha. A desculpa do equipamento acabou de evaporar. O campo de aviação de Ramatelli fica na costa do Adriático da Itália, uma extensão lamacenta de chapas de aço perfuradas e tendas de lona que se torna seu lar. Em janeiro de 1944, o 336º Grupo de Caça chega esperando P-47 Thunderbolts, e eles os recebem por cerca de 2 meses. O P-47 é uma fera, um caça de 7 toneladas com 8 metralhadoras calibre 50 e armadura suficiente para atravessar uma parede de tijolos. Os pilotos o adoram, mas a 15ª Força Aérea tem planos diferentes. No final de maio de 1944, o grupo faz a transição novamente, desta vez para o P-51 Mustang. E tudo muda. Os modelos P-51B e C, chegando à linha de voo de Ramatelli, representam a vanguarda da tecnologia de caça americana. Com um motor Rolls-Royce Merlin construído pela Packard, essas aeronaves cruzam a 360 mph e atingem 440 a todo vapor. Alcance máximo com tanques ejetáveis, 900 milhas. Isso significa que Berlim está subitamente ao alcance das bases italianas e a 15ª Força Aérea precisa de todos os caças de escolta de longo alcance que puder reunir. A campanha de bombardeio estratégico está queimando tripulações a uma taxa insustentável, e alguém no comando finalmente fez as contas. Tripulações de bombardeiros mortas não se importam com a cor de suas escoltas. Mas aqui está o detalhe. O 336º não está apenas recebendo Mustangs, eles estão recebendo uma nova missão. Ataques aéreos e ataque ao solo estão fora. Escolta de bombardeiros está dentro. Este é o trabalho mais politicamente sensível em toda a guerra aérea, porque coloca pilotos negros diretamente responsáveis por vidas brancas. Se bombardeiros forem abatidos, enquanto o 336º deveria estar protegendo-os, todo racista no corpo aéreo do exército terá munição por décadas. O coronel Davis reúne seus comandantes de esquadrão e expõe as apostas em termos diretos. Vocês ficarão com os bombardeiros. Vocês não perseguirão abates de glória. E vocês trarão essas tripulações para casa. Os Mustangs chegam em sua camuflagem padrão verde-oliva e cinza. Mas Davis ordena algo sem precedentes. Toda a montagem da cauda é pintada de vermelho vivo. O 99º havia usado detalhes vermelhos em seus P-40s no norte da África. Mas isto é diferente. Essas caudas são vermelho fogo, visíveis a milhas de distância, impossíveis de confundir com qualquer outro. A razão oficial é a identificação. Bombardeiros amigos precisam conhecer suas escoltas de relance. A razão não declarada é a marca. Se o 336º for ter sucesso ou falhar, todos saberão exatamente quem estava voando como escolta. Essas caudas vermelhas tornam-se operacionais em 7 de junho de 1944, durante uma missão para Munique. 68 P-51s do 310º juntam-se a uma formação de B-17s da 5ª Asa de Bombardeio. E pela primeira vez, as tripulações dos bombardeiros dão uma boa olhada em suas novas escoltas. A reação é mista. Alguns pilotos são profissionais que não se importam com a cor da pele, desde que os caças façam seu trabalho. Outros são sulistas que nunca receberam ordens de um homem negro e certamente não esperavam confiar suas vidas a pilotos negros.
O 362º voa em formação fechada ao redor dos bombardeiros, mais perto do que os grupos de P-47 costumam voar, e a missão prossegue sem incidentes. Nenhum bombardeiro perdido, nenhum drama, apenas uma patrulha tranquila que prova apenas que os Mustangs de cauda vermelha conseguem lidar com a escolta básica. Mas algo está circulando dentro das tripulações dos bombardeiros. Um rumor que não vai morrer. O boato diz que o 362º nunca perdeu um bombardeiro para caças inimigos. Ainda não é verdade, mas a reputação já está se formando. Parte disso é o timing. A Luftwaffe está sendo sangrada sobre a Alemanha no verão de 1944. A escassez de combustível, as perdas de pilotos e a fabricação dispersa significam que os alemães não podem enviar os enxames de 300 caças que mobilizaram em 1943. As caudas vermelhas estão entrando no serviço de escolta durante um período em que as taxas de interceptação estão caindo em toda parte. Os céticos no comando estão esperando que o 362º quebre. Eles estão observando relatórios de perdas, contando bombardeiros e esperando que a anomalia estatística se corrija. A doutrina padrão diz que as escoltas de caça devem engajar aeronaves inimigas agressivamente, mesmo que isso signifique deixar os bombardeiros temporariamente expostos. A teoria é que caças alemães mortos não podem atacar bombardeiros. Todos os outros grupos de caça seguem essa doutrina porque é o que os manuais de treinamento pregam. O coronel Davis está prestes a jogar essa doutrina inteira no lixo, e a decisão definirá tudo o que vier depois. A doutrina que está matando as tripulações de bombardeiros americanos em 1944 vem diretamente do topo, e é construída mais sobre o ego dos pilotos de caça do que sobre a realidade tática. As forças aéreas do Exército ensinam seus pilotos de caça que sua missão primária é a superioridade aérea, abater aeronaves inimigas para estabelecer o controle do céu. A escolta de bombardeiros é tratada como um dever secundário, quase uma reflexão tardia. Os manuais explicitamente encorajam os caças a quebrar a formação e perseguir aeronaves inimigas quando surgem oportunidades. Abates significam promoções, medalhas e glória. Ficar com os bombardeiros significa patrulhas chatas sobre as quais ninguém escreve para casa. Em março de 1944, os números contam uma história brutal. Bombardeiros da 8ª Força Aérea voando da Inglaterra perdem em média 46 bombardeiros pesados por 1.000 surtidas. Isso é uma taxa de perda de 4,6%, o que parece gerenciável até você perceber que as tripulações precisam voar 25 missões para completar um turno. A matemática é selvagem. Estatisticamente, suas chances de sobreviver a um turno completo são de aproximadamente 1 em 3. A 15ª Força Aérea na Itália não está muito melhor. Suas taxas de perda pairam em torno de 3,8%, o que ainda significa que esquadrões inteiros estão sendo substituídos a cada poucos meses. A Luftwaffe descobriu a fraqueza nas táticas americanas. Comandantes de caça alemães sabem que os P-47s e P-51s os perseguirão se apresentarem alvos tentadores. Então eles usam pequenas formações de isca, 4 ou 5 Bf-109s, voando provocativamente perto do fluxo de bombardeiros, esperando que as escoltas americanas mordam a isca. No momento em que as escoltas quebram a formação para perseguir, formações alemãs maiores atacam os bombardeiros agora vulneráveis de diferentes ângulos. Funciona de forma horrivelmente bem. Em 6 de março de 1944, bombardeiros atacando Berlim perdem 69 pesados em um único dia. Em 8 de março, mais 37 caem. As escoltas estão acumulando impressionantes contagens de abates, enquanto os bombardeiros que deveriam proteger estão sendo massacrados. Aqui está o segredo sujo que ninguém quer admitir. Pilotos de caça individuais se beneficiam do sistema atual, mesmo que ele falhe estrategicamente. O capitão Don Gentile, do 4º Grupo de Caça, se torna um herói nacional com 21,8 abates confirmados, muitos marcados enquanto perseguia caças alemães longe de sua formação de bombardeiros designada.
Ele está nas capas de revistas, enquanto as tripulações de bombardeiros que ele abandonou estão em campos de prisioneiros de guerra ou mortas. A estrutura de incentivos está completamente invertida. Pilotos que ficam com os bombardeiros não recebem reconhecimento, enquanto pilotos que perseguem abates se tornam celebridades, independentemente de quantos bombardeiros morrem sob sua vigilância. A missão de 24 de março de 1944 para Berlim cristaliza tudo o que há de errado com a doutrina de caça americana. Mais de 700 bombardeiros atingem a capital alemã, escoltados por 800 caças, e a Luftwaffe lança tudo o que está disponível na defesa, 400 interceptadores, incluindo esquadrões inteiros de FV-190 e Bf-109S. Os caças alemães usam suas táticas padrão. Pequenos grupos fingem ataques às formações de bombardeiros. As escoltas americanas mordem a isca e perseguem. Em seguida, a força alemã principal atinge os bombardeiros expostos. O resultado, 26 B-17s e B-24s abatidos sobre a área-alvo com caças de escolta a milhas de distância, perseguindo iscas ou engajados em combates individuais que não realizam nada estratégico. Os relatórios de missão daquele ataque a Berlim são uma leitura sombria. Tripulações de bombardeiros descrevem assistir suas escoltas desaparecerem, perseguindo caças alemães, e depois se encontrando sozinhas quando o ataque principal chegava. Artilheiros de torre de esfera relatam ver FW-190s de nariz vermelho atacando por baixo sem caças amigos à vista. Operadores de rádio enviam pedidos desesperados de ajuda que ficam sem resposta, porque as escoltas estão muito longe para responder. As tripulações voltam para a base furiosas, apresentando reclamações que sobem na cadeia de comando. E são enterradas porque admitir que a doutrina está quebrada significa admitir que anos de treinamento e táticas precisam ser descartados. O coronel Davis lê esses relatórios em Ramatelli e reconhece uma oportunidade. Seu grupo já está sob um microscópio, cada missão examinada, cada erro ampliado. Mas essa intensa supervisão também significa que ele não pode se esconder atrás das desculpas padrão que os grupos de caça brancos usam quando bombardeiros são abatidos. Se o 332º perder bombardeiros enquanto persegue abates de glória, todo o experimento termina. Mas se seus pilotos puderem proteger bombardeiros melhor do que os grupos brancos, simplesmente ficando onde deveriam estar, isso se torna uma prova inegável de competência. A pressão que deveria quebrá-los se torna a alavanca de que precisam para provar que todos estavam errados. Davis convoca uma reunião de seus comandantes de esquadrão e emite ordens que violam tudo o que o Corpo Aéreo do Exército ensina sobre táticas de caça. Fiquem com os bombardeiros, sem exceções, não importa o que. As ordens que o coronel Benjamin O. Davis, Jr. emite no final de março de 1944 são simples, mas exigem que seus pilotos ignorem todos os instintos que seu treinamento lhes incutiu. Fiquem com os bombardeiros. Não persigam. Não quebrem a formação para abates individuais. Se um caça alemão passar rapidamente, você o deixa ir a menos que esteja ameaçando diretamente os bombardeiros. A missão não é aumentar sua pontuação pessoal. A missão é trazer todos os pesados de volta vivos. Para pilotos de caça treinados para serem caçadores agressivos, isso parece lutar com uma mão amarrada nas costas. Davis não chega a essa doutrina através da inovação. Ele chega a ela através da necessidade e da observação. Ele viu os resultados da missão de Berlim de 24 de março. Ele leu relatórios pós-ação de tripulações de bombardeiros, descrevendo suas escoltas desaparecendo no pior momento possível. Ele também fez algo que a maioria dos comandantes de grupo de caça nunca se incomodou em fazer. Ele conversou com pilotos de bombardeiros, não em debriefings formais, mas conversas reais, onde as tripulações de B-17 e B-24 explicavam o que precisavam. O que eles precisam não são contagens de abates impressionantes. O que eles precisam é de alguém ficando perto quando os FW-190s vêm mergulhando através da formação. A implementação tática é específica e mensurável. A doutrina de escolta padrão exige que os caças voem em um padrão de tela, formações amplas em várias altitudes,
cobrindo uma área geral ao redor dos bombardeiros. O 305 aperta isso para o que Davis chama de escolta próxima. Seus caças voam a 50 jardas das formações de bombardeiros, perto o suficiente para que as tripulações dos bombardeiros possam ver os rostos dos pilotos. Quando os bombardeiros fazem curvas, as escoltas viram com eles, mantendo a posição como se estivessem soldadas à formação. Quando os caças alemães se aproximam, as caudas vermelhas manobram para interceptar sem deixar seu setor. Isso exige um nível de disciplina de voo que a maioria dos grupos de caça considera desnecessário. Ficar tão perto de B-17s, com 300 pés de envergadura, voando em formação fechada, significa atenção constante. Você não pode sonhar acordado. Você não pode se exibir. Um momento de desatenção, e você está colidindo com um bombardeiro ou saindo da posição. As exigências físicas são exaustivas. As missões duram de 6 a 8 horas e não há piloto automático em um P-51. Sua mão direita fica no manche fazendo pequenas correções constantes. Sua mão esquerda gerencia o acelerador e a mistura. Seus pés trabalham os pedais do leme. Sua cabeça gira, verificando 6 e 0, 12 e 0, escaneando ameaças. Faça isso por 7 horas seguidas a 25. 0 pés em temperatura sub-zero, enquanto respira oxigênio através de uma máscara. E você entenderá por que a maioria dos pilotos de caça prefere a liberdade de varreduras independentes. O gerenciamento de combustível por si só se torna uma forma de arte. O P-51 carrega 269 galões internamente mais 2 tanques ejetáveis de 108 galões. Isso lhe dá aproximadamente 7 horas de autonomia se você gerenciar tudo perfeitamente. Mistura pobre para cruzeiro, tanques ejetáveis esvaziados e descartados no momento certo, sem queimas de combate prolongadas que consomem combustível. Davis exige disciplina de combustível estrita. Os pilotos registram seu consumo a cada 15 minutos. Eles sabem exatamente quantos galões precisam para chegar em casa. E se o combate ameaçar empurrá-los além do ponto de não retorno, eles se separam e voltam. Isso não é covardia, é matemática. Um caça que fica sem combustível e cai no Adriático não protege ninguém. A disciplina de rádio é igualmente estrita. Todos os outros grupos de caça têm pilotos que não conseguem ficar quietos, fazendo comentários, piadas, conversas de combate, poluindo as frequências. O 302 mantém o silêncio de rádio exceto para chamadas essenciais, contatos inimigos, atualizações de navegação, situações de emergência. Isso não é apenas profissional, é tático. Operadores de rádio alemães monitoram as frequências aliadas e usam as conversas para localizar formações de bombardeiros. Quanto menos você transmite, mais difícil é rastreá-lo. Enquanto isso, a disciplina de rádio rigorosa significa que quando alguém chama um contato, todos o ouvem claramente, em vez de ter que separar o ruído conversacional. Abril de 1944 se torna o campo de provas. O 302 voa como escolta para missões em Bucareste, Ploiesti, Viena, Munique. Todo alvo estratégico ao alcance. A Luftwaffe ainda é capaz de montar oposição séria na primavera de 1944, e as interceptações são frequentes. Em 12 de abril, durante um ataque à fábrica de rolamentos de esferas de Steyr, caças alemães fazem múltiplas passagens na formação de bombardeiros. As caudas vermelhas interceptam cada abordagem, abatendo 3 Bf-109s sem um único bombardeiro perdido. 15 de abril, missão para Ploiesti. Mesmo resultado. Caças alemães engajados, bombardeiros protegidos, todos voltam para casa. 24 de abril, 26 de abril, 5 de maio. Missão após missão, o padrão se mantém. O 302 não está perseguindo abates no interior da Alemanha. Eles estão fazendo algo mais valioso. Eles estão fazendo as tripulações de bombardeiros acreditarem que podem realmente sobreviver a esta guerra. O recorde que faz história não acontece por acaso. Acontece através da atenção obsessiva aos detalhes que a maioria dos grupos de caça considera abaixo deles. Entre junho de 1944 e abril de 1945,
O 362º Grupo de Caça voa aproximadamente 200 missões de escolta de bombardeiros, totalizando 15.553 surtidas. O número exato de bombardeiros escoltados varia por fonte, mas o consenso se estabelece em torno de 15.000 bombardeiros pesados protegidos. O número perdido para aeronaves inimigas, enquanto sob sua escolta direta, 0. Nenhum. Essa impossibilidade estatística exige entender como eles arquitetaram o sucesso, através de táticas que a maioria dos pilotos acharia entediante. A geometria da formação é tudo. Enquanto outros grupos de caça voam formações soltas que permitem manobras individuais, o 362º usa o que equivale a uma defesa de perímetro móvel. 4 esquadrões giram posições ao longo da missão: cobertura alta, cobertura baixa e 2 posições laterais. O esquadrão alto voa 2,0 pés acima dos bombardeiros, escaneando ataques de mergulho. O esquadrão baixo fica 1.000 pés abaixo, observando a tática favorita da Luftwaffe, atacando por baixo, onde os bombardeiros têm o fogo defensivo mais fraco. Os esquadrões laterais flanqueiam a formação perto o suficiente para interceptar qualquer caça, tentando fazer uma passagem lateral através do fluxo de bombardeiros. A cada 15 minutos, os esquadrões giram as posições. Cobertura alta desce para cobertura baixa. Cobertura baixa gira para o flanco direito. Flanco direito move-se para o flanco esquerdo. Flanco esquerdo sobe para a cobertura alta. Essa rotação serve a 2 propósitos. Evita a fadiga de manter um esquadrão na posição mais vulnerável durante toda a missão e torna a defesa imprevisível. Controladores de caça alemães estão rastreando essas formações, tentando identificar pontos fracos. A rotação constante significa que nunca há uma fraqueza sustentada para explorar. É exaustivo de executar. Cada rotação requer tempo e comunicação precisos, mas funciona. A área-alvo apresenta o maior perigo porque os bombardeiros são mais vulneráveis durante a corrida de bombardeio. O bombardeiro líder precisa de uma plataforma estável por 30 a 60 segundos, enquanto a mira Norden calcula o ponto de liberação. A formação inteira voa reta e nivelada, incapaz de tomar medidas evasivas. Caças alemães sabem disso e cronometram seus ataques para esta janela. O 362º posiciona 8 caças diretamente ao lado do bombardeiro líder durante a corrida de bombardeio, 4 de cada lado, perto o suficiente para bloquear fisicamente qualquer caça tentando fazer uma passagem. É um trabalho de guarda-costas aéreo, exigindo que os pilotos voem em formação com bombardeiros que estão sendo atingidos por flak, incapazes de manobrar, completamente focados em manter a posição em vez de observar ameaças. As regras de engajamento que Davis estabelece são brutalmente claras. Você persegue apenas se puder manter contato visual com os bombardeiros. Pilotos alemães rapidamente aprendem que as caudas vermelhas não perseguirão, então eles tentam táticas diferentes. Bf-109S fazem ataques simulados, se afastando antes de entrar no alcance da arma, tentando atrair escoltas para fora da posição. Não funciona. FW-109S tentam ataques de mergulho de 30,0 pés, ganhando velocidade para atravessar a tela de escolta. A cobertura alta os intercepta na descida. Caças pesados, Mi-410, tentam atacar de fora do alcance da metralhadora usando foguetes de 210 mm. As escoltas permanecem fechadas, forçando os porta-foguetes a disparar de distâncias ineficazes, onde acertar um bombardeiro em manobra é quase impossível. O cálculo de combustível se torna um problema matemático constante que todo piloto deve resolver em tempo real. Um perfil de missão típico: decolar de Ramatelli com combustível interno total e 2 tanques ejetáveis. Subir para 15.000 pés queimando 150 galões. Cruzeiro para a área-alvo a 25.000 pés, queimando cerca de 60 galões por hora. Tanques vazios após 3 horas. Descartá-los. Apenas combustível interno agora. Cerca de 180 galões restantes. O engajamento de combate pode queimar 100 galões em 10 minutos a todo vapor. Isso deixa 80 galões para chegar em casa. E a base ainda está a 400 milhas de distância. A margem de erro é 0.
Pilotos que erram o cálculo em apenas 20 galões não chegam à costa. Eles ameriçam no Adriático e esperam que o resgate aéreo marítimo os encontre antes que a hipotermia o faça. As equipes de terra em Ramatelli realizam milagres que tornam o recorde de 0 perdas possível. Estes são mecânicos negros que foram informados durante toda a vida que não eram inteligentes o suficiente para o trabalho técnico e estão mantendo máquinas complexas com tolerâncias medidas em milésimos de polegada. Todo o P-51 recebe uma inspeção completa após cada missão. Verificação de compressão do motor, ajuste da superfície de controle, mira da arma, teste de pressão do sistema de oxigênio. Eles pegam os problemas antes que se tornem fatais. Quando um piloto relata o funcionamento irregular do motor, o chefe da tripulação não espera pela próxima manutenção programada. Ele remove a carenagem naquela noite e encontra a vela de ignição suja ou a conexão solta. Não há desculpas para falhas mecânicas, porque falhas mecânicas sobre a Alemanha significam pilotos mortos e bombardeiros perdidos. A matemática por trás do recorde é implacável. 200 missões, com uma média de 78 surtidas por missão, é igual a 15. 600 oportunidades individuais para algo dar errado. Falha mecânica, erro do piloto, caças alemães, flak, clima. Qualquer um destes poderia resultar em bombardeiros perdidos enquanto sob escolta. O fato de isso não acontecer nem mesmo uma vez não é sorte. É o resultado de uma doutrina que prioriza o sucesso da missão em detrimento da glória individual e de pilotos disciplinados o suficiente para executar essa doutrina perfeitamente por um ano inteiro. As tripulações dos bombardeiros percebem primeiro. Você está voando sua 15ª missão sobre a Áustria, observando as rajadas de flak se aproximarem, esperando pelos FW-190s que todos sabem que estão chegando. E você olha pela janela do seu cockpit para ver uma cauda vermelha a talvez 60 pés da ponta da sua asa. Aquele piloto não está escaneando o horizonte em busca de alvos. Ele está observando você, combinando cada movimento seu. Um guardião que não vai embora, independentemente do que aconteça. Você aterrissa de volta em Foggia ou Amendola, e durante o debriefing, você menciona aquelas caudas vermelhas ao comandante do seu esquadrão. Ele menciona isso ao comandante do grupo. A notícia se espalha pela 5ª asa de bombardeio, depois pelo 304, depois por toda a 15ª Força Aérea. No verão de 1944, as tripulações dos bombardeiros têm um nome para eles: Anjos da Cauda Vermelha. O apelido não é terminologia militar oficial. É a mitologia popular que se espalha pelos grupos de bombardeiros no nível da tripulação. Pilotos de B-17 trocando histórias no clube de oficiais. Artilheiros de cintura conversando no refeitório. Navegadores comparando anotações durante o planejamento da missão. O tema consistente é confiabilidade. Outros grupos de caça podem aparecer, podem ficar por perto, podem estar lá quando você precisar deles. O 302º sempre aparece, sempre fica, sempre te traz para casa. Torna-se o elogio máximo de homens que são compreensivelmente céticos em relação a promessas, depois de assistirem escoltas desaparecerem missão após missão. Em outubro de 1944, algo sem precedentes começa a acontecer. Tripulações de bombardeiros solicitam o 302º pelo nome. Planejadores de missão para grupos de bombardeio pesado perguntam especificamente se as caudas vermelhas estão disponíveis para dever de escolta em alvos de alto risco. Isso deixa alguns comandantes de grupos de caça brancos absolutamente furiosos. O coronel Hub Zemke, do 407º no grupo de caça, apresenta uma queixa de que as tripulações de bombardeiros estão demonstrando preferência por pilotos negros, implicando que isso reflete mal nos grupos de caça brancos. A queixa não vai a lugar nenhum, porque o comando da 15ª Força Aérea olha para as estatísticas de perdas e encolhe os ombros. Se as tripulações de bombardeiros se sentem mais seguras com o 302º, talvez outros grupos de caça devessem começar a se perguntar por quê. A reputação cria uma arma psicológica que funciona em múltiplos níveis.
Pilotos de caça alemães, monitorando as frequências de rádio aliadas, ouvem as tripulações de bombardeiros falando sobre as caudas vermelhas. A inteligência da Luftwaffe informa seus pilotos. Estes são pilotos negros que voam em formações invulgarmente fechadas e não abandonarão os bombardeiros. Alguns pilotos alemães não acreditam que pilotos negros existam. Eles presumem que é propaganda aliada. Outros aprendem da maneira mais difícil durante ataques fracassados que são interceptados por Mustangs que não saem de suas posições. As caudas vermelhas se tornam um marcador tático. Se você as vir, os bombardeiros serão mais difíceis de atingir porque as escoltas não perseguirão. Os números no início de 1945 são impossíveis de ignorar. O 335 voou 179 missões de escolta de bombardeiros, sem perder um bombardeiro para caças inimigos. Compare isso com outros grupos de caça da 15ª Força Aérea. O 31º Grupo de Caça tem uma média de perda de 2,3 bombardeiros por 100 missões de escolta. O 502º Grupo de Caça tem uma média de 2,1. O 325º Grupo de Caça tem uma média de 1,9. Estas não são unidades incompetentes. São grupos experientes com excelentes pilotos, voando os mesmos P-51s que o 335. A diferença é a doutrina, e a prova está nas planilhas de perdas que os coronéis leem todas as manhãs. 24 de março de 1945 entrega a missão que cementa a lenda. O alvo é a fábrica de tanques Daimler-Benz em Berlim, a mais de 600 milhas de Ramatelli, alcance máximo para os P-51s, defendida pelo que resta da Luftwaffe. O 362º envia 59 caças, escoltando B-17s da 5ª Asa de bombardeio. Perto do alvo, aproximadamente 25 jatos Messerschmitt. Mi-262, os primeiros caças a jato operacionais do mundo, atacam a formação. O Mi-262 voa 100 mph mais rápido que um P-51, e o senso comum diz que caças a motor a pistão não conseguem alcançar jatos. As caudas vermelhas não os perseguem. Eles se posicionam entre os jatos e os bombardeiros, forçando os Mi-262 a manobrar para conseguir posições de ataque. Na luta turbulenta, 3 jatos caem. O capitão Roscoe Brown consegue um. O tenente Earl Lane consegue outro. O segundo tenente Charles Brantley abate o terceiro. É o único engajamento em que o 362º abate 3. Mi-262S em uma única missão, e todos os bombardeiros voltam para casa. O relatório da missão circula por todas as bases de bombardeiros na Itália. Tripulações que não estavam lá ouvem sobre isso de tripulações que estavam. A história é embelezada. Algumas versões alegam 6 jatos abatidos. Outras dizem que as caudas vermelhas perseguiram os jatos até a base deles. A verdade é impressionante o suficiente. Nos meses finais da guerra, contra as aeronaves mais avançadas da Alemanha pilotadas por pilotos experientes, o 362º protegeu os bombardeiros e abateu 3 jatos permanecendo em formação. O mito e a realidade se fundem em algo em que as tripulações de bombardeiros podem acreditar. Prova inegável de que se as caudas vermelhas estão com você, você está voltando para casa. Em abril de 1945, o recorde de 0 perdas não é apenas estatística. É reputação, mitologia e realidade tática misturadas em algo que muda a forma como ambos os lados lutam. Bombardeiros aliados voam com maior confiança quando veem caudas vermelhas. Caças alemães se aproximam dessas formações com maior cautela. E sentados em cockpits a 25 mil pés, pilotos negros que foram informados durante toda a vida que eram inferiores estão provando todos os dias que a excelência não é sobre a cor da pele. É sobre disciplina, doutrina e recusar-se a desistir. A guerra termina em maio de 1945 e o 316º Grupo de Caça retorna aos Estados Unidos com um recorde que ninguém pode contestar e ninguém quer celebrar publicamente. Eles voaram 1.578 missões de combate, destruíram 112 aeronaves inimigas no ar, mais 150 no solo, afundaram um destroyer com fogo de metralhadora e acumularam 96 cruzes de voo distinto. O recorde de 0 perdas de bombardeiros, oficialmente reconhecido por perder bombardeiros,
a uma taxa menor do que qualquer outro grupo de caça da 15ª Força Aérea, torna-se a resposta irrefutável a todas as alegações de que homens negros não conseguem lidar com operações militares complexas. Mas a América, em 1945, não está pronta para essa conversa. Os militares tentam enterrá-los com o silêncio. Não há desfiles de ticker tape para o 362º, nem transmissões de rádio nacionais celebrando suas conquistas. A imprensa branca os ignora em grande parte, enquanto cobre extensivamente outros ases de caça. O coronel Davis recebe a Estrela de Prata, mas não é promovido a general de brigada até 1954, 9 anos após o fim da guerra, enquanto oficiais brancos com registros menos distintos prendem estrelas em meses após voltarem para casa. Os aviadores de Tuskegee voltam para uma América onde não podem comer nos mesmos restaurantes que as tripulações de bombardeiros que protegeram, não podem beber nas mesmas fontes de água, não podem morar nos mesmos bairros, mas o registro em si se torna uma arma no arsenal dos direitos civis, porque é matematicamente inegável. Quando segregacionistas alegam que soldados negros tiveram um desempenho ruim na Segunda Guerra Mundial, defensores dos direitos civis apontam para o 362º. Quando planejadores militares argumentam contra a integração, eles têm que explicar por que o grupo de escolta de bombardeiros mais eficaz era totalmente negro. O presidente Truman assina a Ordem Executiva 99981, em julho de 1948, exigindo a integração das Forças Armadas, e o registro dos aviadores de Tuskegee faz parte do conjunto de evidências que torna a segregação indefensável. Você não pode alegar que uma raça é inferior quando eles provaram desempenho superior sob as medições mais objetivas possíveis, eficácia de combate e taxas de sucesso da missão. A doutrina tática, que eles foram pioneiros, se torna treinamento padrão para escoltas de caça em uma década. O princípio de ficar com os bombardeiros, que o coronel Davis lutou para implementar, se torna a política oficial da Força Aérea durante a Guerra da Coreia. A doutrina moderna de caça para missões de escolta enfatiza a manutenção da posição com ativos protegidos, em vez de perseguir abates individuais, exatamente o que o 332º praticou em 1944. As táticas dos aviadores de Tuskegee sobreviveram aos preconceitos que tentaram impedi-los de voar. A versão de Hollywood leva décadas para chegar. O filme da HBO de 1995, The Tuskegee Airmen, apresenta a história a milhões de americanos. O filme Red Tails, de 2012, a leva aos cinemas, embora com simplificações históricas significativas. Essas representações têm falhas. Elas comprimem cronogramas, criam personagens compostos, exageram algumas sequências de combate, mas realizam algo vital. Elas forçam a narrativa americana sobre a Segunda Guerra Mundial a incluir os homens que foram deliberadamente excluídos por 50 anos. Escolas que nunca mencionaram pilotos negros subitamente têm planos de aula sobre os aviadores de Tuskegee. Grupos de veteranos que os ignoraram por décadas os convidam para falar. Os sobreviventes se tornam elos vivos de uma história que a nação tentou esquecer. O tenente-coronel George Hardy, que voou 21 missões com o 362º, participa de shows aéreos até seus 90 e poucos anos, contando às multidões sobre lutar 2 guerras simultaneamente, uma contra os alemães, outra contra o racismo de seus próprios militares. O general de brigada Charles McGee voa 409 missões de combate em 3 guerras e se torna o rosto visível do legado de Tuskegee. Falando para academias militares sobre a doutrina que salvou vidas, esses homens não alegam que foram perfeitos. Eles alegam que lhes foi dado um padrão impossível e o cumpriram através da disciplina, quando o talento natural por si só teria falhado. A vindicação final vem em 2007, quando o presidente George W. Bush concede a Medalha de Ouro do Congresso coletivamente aos aviadores de Tuskegee. Aproximadamente 300 sobreviventes participam da cerimônia. Homens idosos em seus 80 e 90 anos, muitos em cadeiras de rodas, alguns necessitando de oxigênio, todos vestindo seus distintos blazers vermelhos. As observações de Bush
reconhecem o que o governo negou por 60 anos. Estes homens foram submetidos a um padrão duplo, tiveram um desempenho além dele e mudaram os militares para sempre. A medalha não apaga a discriminação que enfrentaram, não compensa as décadas de negação, mas é o reconhecimento oficial de que seu serviço foi importante e seu registro permanece. A Força Aérea de hoje treina todo piloto em estudos de caso que incluem a doutrina de escolta do 386 segundo grupo de caça. A precisão, disciplina e foco na missão que demonstraram se tornam exemplos de ensino em escolas de oficiais de esquadrão e escolas de armas de caça. Quando pilotos de caça modernos discutem apoio aéreo aproximado ou escolta de ativos protegidos, eles estão implementando princípios táticos refinados sob fogo por homens que não deveriam ser capazes de voar. Os aviadores de Tuskegee não apenas provaram que podiam voar, eles provaram que podiam inovar, adaptar a doutrina e executar com um nível de disciplina que estabeleceu novos padrões. Eles começaram escoltando mais perto do que os regulamentos exigiam e terminaram mudando o que a excelência significava para todos que se seguiram.